Glória a Deus. Irmãos, eu estou feliz, bem disposto, alegre. E vocês? Não sei. Amém. Quando tu estás alegre, bem disposto assim, o que é que tu costumas fazer? Gostei. Eu, quando estou alegre, bem disposto, às vezes a minha vontade é chegar e começar a dar abraço também. Então, se estiver perto das minhas filhas, então pior ainda. Eu derreto nas bochechas. Mas amém. Irmãos, eu quero compartilhar algo contigo da palavra. Hoje é o nosso culto de ceia, de mesa do Senhor. Amém? De participarmos da mesa, do pão e do cálice do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória, aleluia. Oh, Deus é bom demais. E eu quero te convidar, os irmãos já têm o boletim? Amém, amém? Quero te convidar então a abrir a tua Bíblia, por favor, comigo. Abre lá em Romanos, capítulo 8, quero ler 2 versículos para nós avançarmos. E temos vindo a falar de um conjunto de coisas do Espírito e a falar acerca de termos revelação e da estrutura e de identidade do homem. E hoje eu quero te falar também acerca desse homem que percebe as direções do Espírito no seu coração. E de uma forma, tentar aqui o mais rapidamente possível, nós então vermos o que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, o ponto mais central da palavra de Deus é Cristo em nós. O Evangelho, a mensagem do Novo Testamento é Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. E a coisa mais importante na vida cristã é nós termos conhecimento espiritual. Fala isso para a pessoa que está aí do teu lado. Na vida cristã, fala para ele, na vida cristã, a parte mais importante é tu receberes conhecimento do Espírito Santo no teu espírito. Irmãos, Deus vai falar no teu espírito. Deus é espírito. Não sei se os irmãos lembram, mas nós falámos aqui uma das ministrações que os corpos comunicam-se entre si. Não há como um cão se comunicar com um chimpanzé. Não tem como. Não há como. Mas um cão consegue entender outro cão. Assim como o ser humano consegue entender o ser humano. Assim como o Espírito, Deus é Espírito, também só um Espírito para entender Deus. E Deus vai comunicar e falar ao teu Espírito, ao meu Espírito. Amém? Amém. E olha aqui o que a palavra de Deus fala então. Romanos capítulo 8, versículo 16. Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Glória a Deus. Oh. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Repete isso, mas aplica para ti. Diz: o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Amém? Tu não és filho do Senhor José e da Dona Maria, mas tu és filho de Deus. Nascido e criado, gerado pelo Espírito. Quanto mais tu ouves a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai agir na tua vida e no teu coração. Abra agora comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22. Timóteo, segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, olha o que diz o versículo 22. Os irmãos encontraram? Amém, amém? Amém. E diz assim: o Senhor seja com o teu O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. O Senhor seja com o teu espírito. Irmãos, se tu procurares viver uma vida cristã baseada em sensações, sentimentos, coisas palpáveis, muito provavelmente tu irás decepcionar-te. Mas se tu procurares viver a vida cristã sendo conduzido, dirigido pelo Espírito, muito provavelmente tu vais experimentar sensações interiores de dentro para fora que tu vais ver e ficar: uau, isso funciona mesmo. Isso é mesmo verdade. Verdadeinha, verdadeira. Amém? E eu quero te pedir, vamos orar. Isto é uma palavra de oração antes de entrarmos. Amém? Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração.
Invoca o nome do Senhor. Começa a falar com Ele e a pedir: Deus, ministra o meu coração. Senhor, Tu és Espírito. Fala comigo. Fala comigo. Oh, traz a tua mente para cá. Traz a tua mente para cá agora, em nome do Senhor Jesus. Deixa o problema, esquece do problema. Esquece a circunstância. O Senhor está aqui para te dar alegria no Espírito. O Senhor está aqui para ministrar vida ao teu Espírito. A presença do Espírito Santo está aqui neste lugar. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, Ele se faria presente. O Senhor está aqui para te ouvir, para ouvir a tua oração. O Senhor está aqui e a presença dele quer te encher, quer tocar o teu coração. Ele quer ministrar a tua vida. Paz, alegria. Apenas sintoniza o rádio do teu coração com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, nós louvamos o teu nome. Damos-te graças, tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor. Senhor e Deus, nós te dizemos muito obrigado, porque o Senhor está conosco. O Senhor disse que não nos deixaria, não nos desampararia, mas enviaria o Consolador, o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque esse Espírito habita em nós. Senhor Deus, abre os nossos olhos para a Tua Palavra, que nós possamos ver como o Senhor vê. Espírito Santo, ministra vida, conhecimento espiritual ao nosso coração. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, mas nós também te dizemos que nós precisamos do Senhor. Eu preciso de Ti. Fala isso para o Senhor, meu irmão, minha irmã. Fala isso: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua capacitação, da Tua graça. Fala isso para o Senhor. Abre a tua boca e fala para o Senhor aquilo que tu precisas agora, em nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca. Eu gostaria de ouvir o burburinho da voz da igreja, a orar, a pedir isso, a dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Obrigado, Senhor, por Tu habitas em mim. Oh, Espírito Santo de Deus, preciso de Ti para mudar a minha realidade. Preciso de Ti para transformar a minha vida. Preciso de Ti para ver como o Senhor vê. Preciso de Ti para entender, Senhor. A entender, Pai, a Tua palavra no meu coração. Senhor Deus, preciso de Ti. Dá-me unção para ouvir, unção para viver, unção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus então quer que nós, ao avançarmos na vida cristã, cresçamos e avancemos, sendo guiados única e exclusivamente pelo Seu Espírito. Não são as circunstâncias, não são os sentimentos, a vontade, a mente e as emoções que têm que nos conduzir, mas sim a Palavra de Deus, sim o Espírito Santo de Deus. E hoje eu gostaria então de que nós juntos compartilhássemos acerca desse homem que recebe as direções do Espírito no seu Espírito. E antes de vermos como é que nós podemos perceber essas direções de Deus, como é que nós podemos entender e de forma mais clara perceber as direções de Deus, eu gostaria de ver alguns critérios importantes que nós tivéssemos em conta para entendermos essas percepções, para entendermos essas direções de Deus no Espírito. Amém? Os irmãos estão comigo até aqui? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Que bênção. Irmãos, em primeiro lugar, quando Deus nos criou, Deus criou-nos para contê-lo. Deus criou-nos para, exatamente como um vaso, como uma garrafa de água foi feita para conter. As garrafas, está a ver? As garrafas, quando elas foram criadas para conter algum tipo de líquido. Sim ou não? Sim. E agora, neste tempo, dá jeito. Quem tem luvas lá por casa, já viu uma luva? Olha que engraçado. A luva, ela foi criada exatamente à imagem e semelhança da mão. No entanto, a luva não é a realidade. A luva é apenas uma expressão. O que é que dá a realidade à luva? A mão. Assim, eu e tu também fomos criados por Deus para conter Deus. Lembra-se daquele teatro que nós fizemos aqui, espiritual e corpo? Alguém lembra? Quem não estava perdeu. Falei para o teu vizinho do lado: tu perdeste. Esse dia tu perdeste. Mas, escuta, nesse teatro, o que é que nós vimos? Que o homem foi criado por Deus como um espírito. E Deus vinha para ter comunhão com o homem no espírito. Por causa de nós termos uma
estrutura triuna. Se vês aí no teu boletim, a segunda parte está a falar das 3 partes do homem. O homem foi criado em espírito, alma e corpo. Hoje nós contactamos e estamos aqui a ver-nos e isso é corpo. Podemos tocar uns nos outros, isso é corpo. Fomos criados para expressar-nos e para comunicar-nos uns com os outros. Mas acima de tudo, quando Deus nos criou, se fores ler lá em Gênesis, Deus pegou no barro da terra, fez um boneco e o que é que aconteceu depois? O que é que Deus fez com esse boneco? Alguém lembra? Veio o ruá de Deus, o sopro de Deus. E quando há um sopro, aquela matéria inanimada, desajeitada, ela ganha vida. Mas ainda era uma vida bios, não havia ainda a vida zoe, a vida com a qual o próprio Deus vive, a vida de Deus, a vida eterna. Essa vida eterna, ela seria ingerida para dentro do homem quando ele comesse do fruto da árvore da vida. Esse fruto da árvore da vida aponta para Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Ao comer de Yeshua, então, quando se alimentasse daquele fruto, o que aconteceria era que nova vida haveria dentro de cada um de nós. Nova vida haveria dentro de Adão e Eva. Irmãos, quando Deus nos criou, Deus criou-nos e projetou-nos para sermos contentores, receptáculos da sua presença e do seu Espírito. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão habituados a ouvir isso. Ok, amém, tá, já sei, já ouvi falar, Deus habita em mim, Deus habita em mim. Mas sabe que vai chegar aquele belo dia, e alguns dos irmãos já passaram por isso, aonde aquela consciência de que Deus realmente está contigo, amém, todo o tempo, todo o instante, tu vais pensar, calma, não convém fazer isto. Amém. Já alguém viu isso em algum episódio da vida aí? Amém. Sabes, irmãos, Deus então quando nos cria, nós somos criados à imagem e semelhança dele. E Deus, sendo Espírito, para se comunicar connosco, Ele só pode comunicar no teu Espírito. E essa parte imaterial, cheia de intuição, de sensações, de percepção, é exatamente aí que Deus quer falar contigo. E nessas 3 partes nós temos então o nosso corpo, que contacta a parte física, que foi criado para contactar as coisas da esfera material, e nós temos também a nossa alma. E a nossa alma, onde está a vontade, as emoções, onde está a nossa psique, mas está aí o nosso espírito. E o espírito é a parte mais profunda dentro de nós. Por isso que muitas das vezes fica difícil perceber que é do espírito, porque ele está bem cá dentro. Só que à medida que nós vamos comendo e alimentando-nos do espírito, palavra, oração, comunhão. Irmãos, guarda essas 3 coisas. Se tu queres crescer em sensibilidade do Espírito, basicamente são estas 3 coisas. Outras, confissão da palavra é resultado de oração. Basicamente, ser cheio do Espírito tem a ver com oração, leitura da palavra, comunhão. Comunhão vertical, comunhão horizontal. Irmãos, por favor, não despreze a comunhão dos irmãos. Não despreze o estar junto. Não despreze a comunidade. Eu sei que tem uns irmãos mais abençoados que os outros. Eu sei que ainda tem alguns irmãos que são porco-espinho. Tu não. Já és uma borboleta linda, maravilhosa. Mas ainda tem alguns irmãos que são porco-espinho. Mas glória a Deus que os espinhos estão a cair e ele vai ficar uma borboleta linda, maravilhosa. Mas não desprezes a importância do corpo, da comunidade, da igreja. Porque são exatamente esses irmãos que vão te ajudar a crescer no momento da dificuldade. E irmãos, quando Deus nos cria, o propósito dele, olha aí no boletim, as 3 partes do homem. Quando Deus nos cria, Ele cria-nos com o seu propósito de entrar em nosso espírito, para ser o nosso conteúdo, ser a nossa satisfação. Amém. E esse é o propósito da existência do homem, do ser humano. Tu não foste criado para comer McDonald's, comida vegan, seres cruísta ou seres alguma outra coisa assim. Tu não foste criado para isso. Irmãos,
Nós precisamos de voltar ao Jardim do Éden. Precisamos voltar àquele tempo de intimidade e de estar junto com Deus. Mais do que tudo, mais do que todas as coisas. Nós achamos que saímos daqui, temos projetos, temos planos, temos a nossa vida, temos trabalho, temos casa, temos filhos, temos contas, temos tudo. E achamos que a nossa vida se resume a isso. Não é. A tua vida foi criada para Deus. É por isso que Deus se dispôs a pagar um preço tão alto, porque Ele sonhou contigo. Ele sonhou contigo. A palavra de Deus diz que ainda no ventre da tua mãe, Bárbara, glória a Deus. Obrigado. Olá, bom dia. Dentro do teu ventre, que está a ser gerado, nasceu primeiro no coração de Deus. Amém. Sabes, e vocês mulheres aqui que já foram mães, aquelas que ainda vão ser, começa a sonhar. Amém. Vai ser, em nome de Jesus. Desde criança, brinca com as bonecas e eu vou ser mãe um dia. E há esse desejo dentro da mulher. Começa aquele bebê a ser gerado dentro do ventre. E sonhos começam a vir à tona. Só que a palavra de Deus diz que antes de tu seres gerado, antes de tu, mulher, teres as sensações, Deus já conhecia a vida de Moisés. E Deus já sabia tudo o que está a passar. Porquê? Porque nós fomos em primeiro lugar, presta atenção, tu foste projetado, desenhado, idealizado, sonhado, antes de vir à existência. E Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. E esse plano é bom, é perfeito e é agradável. Talvez não seja o teu desejo, mas dele é bom, perfeito e agradável. Pode não te ser desejável à primeira vista, mas ele é perfeito, é bom e é agradável. E quando Deus nos cria, então, irmãos, o propósito dele é que nós fôssemos os seus receptáculos. E que a partir do nosso espírito, então o desejo de Deus é conduzir-nos a toda a verdade. Só que Deus vai-te falar em primeiro lugar no teu espírito, através da palavra. Ele vai colocar uma impressão, Ele vai fazer lembrar de um versículo, Ele vai te dizer uma verdade, tu vais te lembrar, a tua consciência vai ser alertada, de alguma forma Ele vai falar contigo. Porque, irmãos, a vida cristã ela consiste em nós sermos guiados por Deus no nosso espírito. Amém. A vida cristã consiste em sermos guiados por Deus no nosso espírito. A vida cristã não é um conjunto de faço, não faço, uso, não uso, posso, não posso. A vida cristã não é isso. Eu sei que ao longo dos anos é isso que tem sido incutido dentro da cabeça das pessoas. Eu sei que a religiosidade tem colocado isso dentro dos corações. E que nós associamos sempre que para agradar a Deus, eu tenho que me portar bem. Eu sou uma pessoa muito bem comportada. Essa não é a realidade. Nós fomos criados, mas a vida cristã consiste em sermos guiados por Deus no nosso espírito. E o ponto central do Evangelho, se olhares aí, é Cristo dentro de nós. Esse é o ponto central do Evangelho. Cristo em nós. O Espírito Santo é a vida de Deus. E contactar com o Espírito Santo é nós contactarmos a vida de Deus. Sabe, irmãos, as coisas do Espírito são vida. Elas produzem vida. E toda a gente, quando percebe a vida, ela não fica indiferente à vida. Ela até pode resistir à vida. Até pode querer resistir e sabe que conscientemente está a resistir à vida. Ao manifestar da vida, da presença de Deus. Mas ninguém fica indiferente. Sabe que alguma coisa está a acontecer ali. Vou-te dar uma ilustração. Já tiveste uma experiência de teres algum momento em que estás a falar com alguém acerca das coisas de Deus e as pessoas param para ouvir e começa a ficar um silêncio à tua volta? Já viste isto acontecer em algum lugar? Isso é sinal que o Espírito Santo, a vida de Deus, está a ser ministrada naquele momento. As pessoas ficam interessadas. Às vezes até as crianças param o que estão a fazer e começam a ouvir. Alguma coisa está-se a passar ali. Jesus Cristo de Nazaré, quando andava por essa terra, ninguém era indiferente ao passar e ao manifestar dele. Havia muita gente a resistir.
Havia muita gente a querer matá-lo. Havia muita gente a persegui-lo. Por inveja, por não querer se arrepender e assumir que estava errado. Mas ninguém ficava indiferente a Jesus Cristo de Nazaré quando ele passava. E a vida de Deus, irmãos, as coisas do Espírito são vida. Quando Deus fala ao teu coração, quando Deus ministra, o Espírito Santo ministra ao teu coração, aquilo vai produzir vida. Amém. A alma sempre produz tristeza, abatimento, sensações de ficar para baixo. O Espírito vai produzir vida, ânimo, disposição, alegria. Uau, eu entendi. Uau, é isso? É, eu fui chamar para isso? Sim, uau, então vamos lá, eu quero. A vida sempre produz mais ânimo, movimento, brilho, disposição, crescimento, avanço, progresso. A vida faz isso. Sabe, vida é algo contagiante, irmãos. E por isso é fundamental, olha aí para o teu cortinho, nessa parte aí das coisas do Espírito são vida. Eu quero que tu leias isso aí. É fundamental nós separarmos bem aquilo que é da alma daquilo que é do Espírito. Porquê, irmãos? Quem vive pela alma é um crente almático, carnal, movido por sensações, estímulos e sentimentos. Nós precisamos ser homens e mulheres movidos por fé, movidos pela palavra. Um homem que é dirigido pelo Espírito, ele anda em fé, ele tem convicção das coisas pela fé, ele dá passos em fé, porque ao expressar a fé, ao crer em fé, tu vais estar a ser guiado pelo Espírito, porque as coisas do Espírito, elas não se veem, elas creem e agem-se em cima delas. Por isso que o Senhor Jesus chegou para Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Ele disse: vem. E ele veio. Mas quando a fé foi abaixo, o que é que aconteceu? Ele também começou a ir abaixo. Mas ele foi sustentado por uma palavra do Espírito. Então, irmãos, para de viver uma vida centrada no que eu sinto, no que eu gosto, no que eu quero, no que eu não quero, no que me apetece, no que não me apetece. Começa a viver uma vida centrada na palavra de Deus, em versículos bíblicos. Pega naqueles versículos e faz deles a tua base. Faz deles a base da tua vida. Centra a tua vida em cima daquilo. Irmãos, a tua vida é mais do que ganhar dinheiro. A tua vida é mais do que ter um contrato de trabalho. A tua vida é mais do que todas essas coisas. Deus criou-te para tu conteres e para viveres, sonhares os sonhos dele dentro do teu coração. Sabe, irmãos, o critério para nós fazermos a distinção daquilo que é da alma, daquilo que é do Espírito, olha o que está aí, é a vida de Deus. Aquela direção produziu o quê? Tristeza? Vergonha? Então era da alma. Mas aquela direção, aquele sentimento produziu paz, alegria. Foi para cima. Era o Espírito a falar contigo. Amém. Sabe, irmãos, tudo o que é do Espírito é vida. O que é da alma resulta em morte. Como eu te disse, a vida é algo contagiante. Vida é algo sobrenatural. E ser guiado pelo Espírito é ser guiado por essa vida. Não fiques à espera de ver as coisas no natural, não. A vida de Deus é sobrenatural. E nós precisamos nos mover nesse sobrenatural. Pergunta para ela, o que é que tu estás a precisar? E não digas uma coisa assim para ser polido, agradável, simpático. Não digas, eu estou a precisar de um contrato de trabalho. Eu estou a precisar de bufufas, pininha, arame. Eu estou a precisar de casar. Eu estou a precisar, fala o que tu estás a precisar. Fala para ela. Não precisa, já está casado. Irmãos, o que é que tu estás a precisar? Esta ilustração tem a ver com este ponto que eu te estou a dizer, que a vida é algo sobrenatural e que ser guiado pelo Espírito é ser guiado por essa vida. Agora, o que é que isso tem a ver com esse exemplo? Deixa-te mostrar aqui. O que é que tu estás a precisar? Ser guiado pelo sobrenatural é começar a dizer: isso, se aquilo que tu precisas, se aquilo que tu queres, tem a ver com a direção de Deus para a tua vida, em primeiro lugar. Está de acordo com a palavra, está de acordo com aquilo que Deus tem para ti. É isso que Deus quer, está no tempo certo, é a altura certa, é o momento que Deus tem para ti. Então é pegar nisso e começar a declarar: o sobrenatural, aquilo que tu precisas já existe. Amém. Amém. Porque todas as coisas está consumado. Entendeu? Tudo já foi feito, o preço já foi pago. Tudo existe na esfera do mundo da fé. Pela fé. Agora o que é que precisa? Eu tomo posse. Amém. Eu creio.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é só que ir no culto ao domingo. Amanhã tu vais precisar de fazer a mesma coisa. Eu tomo posse. Amém. É meu. Eu creio. Terça-feira, a mesma coisa. Quarta-feira, a mesma coisa. Quinta-feira, eu tomo posse. Eu creio. Vai acontecer. Não sei quando, mas estou grávido, prenho, engravidado, cheio. Obeso. Não barriga natural, amém, irmãos? Eu sei que o meu corpo vai ser glorificado e essa barriguinha vai, mas eu estou num posicionamento que essa barriga vai desaparecer em nome do Senhor Jesus, para eu ter mais qualidade de vida. Amém? Quantos incrédulos não disseram amém? Oh, Jesus. Ora por mim, para eu perder essa abençoada aqui, irmãos. Amém? Quando escuta aqui. Quinta-feira, tu precisas de continuar a declarar. Sexta-feira, eu creio, eu tomo posse. Vai acontecer. Eu vou ter um casamento ainda mais abençoado. O meu marido vai me oferecer flores quase todos os dias. Uma joia à quarta-feira. Um chocolate no sábado. Aleluia. Está vendo, irmão, como é que é? Está vendo como é que é? Boa essa palavra. Está vendo? Você toca na carne do avô. Está vendo? Estou brincando, irmão. Estou brincando. Mas sexta-feira você continua a declarar. Sábado-feira continua a declarar. Eu creio. Vou ter. Domingo-feira você continua a declarar. E assim vai semana, vai mês, vai ano, até se manifestar. Aleluia. Lembra de Ana? A mãe de Samuel? Ana e Penina? Deus dá-me filhos. E ano após ano dá-me filhos. E ano após ano dá-me filhos. Até que o filho, quando ela alinhou o coração dela ao coração de Deus, presta atenção, por isso que eu te disse, o que tu estás a pedir, o que tu precisas, está alinhado com o coração de Deus? Está alinhado com o propósito dele para a tua vida? Se está, não vai acontecer. Amém. Pode-se levantar o príncipe da Pérsia para te resistir 21 dias, mas vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A vida, irmãos, ela é algo sobrenatural. E nós precisamos nos mover no sobrenatural. Seja disposição, seja alguma coisa material. Mas é aí que nós precisamos nos mover. Porque a linguagem do Espírito é a linguagem de fé. Eu criei, por isso eu falei. Irmãos, precisamos aprender esse princípio. A palavra de Deus fala que para a salvação se crê com o coração, se confessa com a boca. Mas também para tomar posse das coisas do Espírito, também se crê no coração e se confessa com a boca. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, olha aí, Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é na picanha, nem na alma, nem na sensação, nem na emoção, pois não? É no Espírito. E olha aí, tem umas outras traduções que eu coloquei, achei muito interessante. Já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo certo com o Espírito. Sabe o que é isso? Manter o passo certo com o Espírito? Sabe o que é? Manter o passo certo. Wesley, vem cá. Marlon hoje está, já por causa da idade, está um pouco calminho. Vamos andar junto, Wesley? Vamos. Irmãos, o passo certo, andar o passo certo com o Espírito Santo, anda. Não acerta não, anda. Anda. O passo certo. Vamos agora os dois? Vai. Esse é o passo certo. Esse é o passo certo. Isso é coisa da tropa, não complica. Vira. Irmãos, passo certo. Está no mesmo ritmo, está na mesma direção, está no mesmo tempo. Passa certo. Precisamos manter o passo certo com o Espírito. Nós fomos chamados para isso. Amém. Fomos chamados a manter o passo certo. Aleluia. Se tu vives no Espírito, o que é que diz aí? Se vivemos no Espírito, mantém o passo certo com Ele. Anda ao mesmo tempo, se Ele diz para, tu paras. Se Ele diz avança, tu avanças. Se Ele diz compra, tu compras. Se Ele diz faz acordo. Se Ele diz casa, tu casas. Se Ele não diz, tu não fazes nada. Amém. Se Ele não diz, tu não fazes nada. Esperas. Por causa de muitas decisões tomadas por impulsos, por emoções, sentimentos, às vezes nós vamos comer aquilo que não desejaríamos comer.
Mas olha aí o que diz a seguir: se estamos a viver agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas pessoas pedem sinais, fazem provas de Deus para serem guiados por Deus, mas Deus não deseja guiar-nos através de coisas exteriores. O que Deus deseja é guiar-nos pelo seu Espírito, pela sua vida que habita dentro de nós. Irmãos, há uma sensação dentro de nós que é produzida pelo Espírito Santo e nós precisamos de ser sensíveis a essa sensação que o Espírito produz dentro de nós. Fala isso para a pessoa do teu lado. Tu precisas ser sensível à sensação que o Espírito Santo produz dentro de ti. Irmãos, eu sei que isto não está muito na moda e não é muito agradável essa coisa de ficar a pedir, fala para o teu irmão, repete, fala, isso não é muito popular hoje em dia, isso é coisa do passado, isso é coisa velha. Mas deixa-me dizer uma coisa: quando tu falas, tu começas a declarar e a tomar posse, e isso é importante. Isso é importante. Isso é importante fazeres isso. Nós há uma sensação dentro de nós, do nosso Espírito, que é o Espírito Santo que produz, e nós precisamos de ser sensíveis a essa sensação. Essa sensação vai se manifestar em nós, tanto pelo testificar, quanto pela paz de Deus, ou também pela restrição, pelo constrangimento. E aí um exemplo que eu te quero dar, irmãos. Está aí, teve uma altura em que o Senhor Jesus, Ele foi constrangido a não fazer algo. E é tão engraçado isso, irmãos. Deixa eu ver aqui, está aqui no... Tu vais encontrar aí no teu boletim, há uma parte que fala que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo a fazer algo. E essa palavra impelido tem totalmente a ver com essa questão de ser constrangido ou ser restringido pelo Espírito. E irmãos, como eu já te falei, o cristianismo no Novo Testamento, ele não é um conjunto de regras, de cerimónias, de comportamentos, mas o cristianismo é muito mais. Ele é algo real, ele é algo inusitado. O cristianismo é a vida de Cristo dentro de nós. E sabe, irmãos, tudo começa quando nós percebemos uma sensação. Olha aí essa parte que está a negrito aí no teu boletim. Presta atenção nisso. Tudo começa quando nós percebemos uma sensação dentro do nosso espírito. E aí nós entendemos então que o Senhor Jesus, Ele está a querer dizer-nos algo. E que nós devemos parar e esperar silenciosamente nele, até compreendermos aquilo que Ele está a dizer. Depois de compreendermos aquilo que o Espírito está a dizer, irmãos, isso é um manual rápido, uma vitamina rápida para te ensinar como viver no Espírito. Este pedaço de texto que está aqui. Depois que tu entendes e compreendes aquilo que Ele está a dizer, é então agir de acordo com a direção recebida e cooperar com o Senhor. Nossa, essa sensação é algo que nós devemos lembrar-nos sempre. Sempre. Quando nós entendermos essa sensação e percebermos, em outros momentos, em outras experiências, nós vamos ser capazes de reconhecer novamente aquilo que o Espírito Santo está a falar connosco. Aí nós vamos identificar, é Deus. É Deus. E vamos saber. E à medida que vamos identificando cada vez mais que é Deus a falar connosco, sabes o que é que vai acontecer? Vai ser de vitória em vitória, de glória em glória. Pastor, não tem sido assim. Às vezes filho, bem-vindo ao clube. Todos nós estamos aqui a aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho ministrado várias palavras para a igreja, tenho dito em várias palavras que ela é extremamente importante, mas eu quero dizer que esta também é extremamente importante, porque o centro do cristianismo é sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que todos os que, não são todos genericamente, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Ser filho é ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu pensei que fosse ter Jesus. Claro, a mesma coisa. Quem é conduzido pelo Espírito de Cristo tem Cristo. Ele é filho de Deus. Amém. Mas então, como é que eu vou perceber as direções do Espírito dentro de mim? Olha aí. Em primeiro lugar, o impulso da intuição. Lembra que o nosso Espírito tinha 3 faculdades? Alguém lembra disso?
Intuição, consciência e comunhão. Como é que eu vou então perceber as direções do Espírito? Primeiro vai ser pelo impulso da intuição. A intuição é essa função do teu Espírito humano. É aquela coisa que tu percebes. E vou-te dizer algo. E principalmente para os homens. Esta semana eu tive uma experiência assim. Eu não te sei explicar por palavras, traduzir-te por palavras como é que foi, o que é que aconteceu. Mas eu sei que eu tive essa sensação da intuição. Essa intuição da intuição, não sei se me estás a entender. Essa intuição intuitiva, não te sei explicar. Talvez para as mulheres isso seja mais fácil. Mas, escuta isso. Às vezes é algo que Deus vem-te a dizer, já várias vezes, que Deus te faz lembrar daquilo, que Deus te dá uma sensação, uma percepção. Algo sensível. Tu ainda não te apercebeste, ainda não somaste 2 mais 2, ainda estás naquela fase do... Ainda não percebeste, mas vai haver um belo dia, tu vais perceber que era Deus a despertar a tua intuição. É algo que Deus está a intuir dentro de ti, constantemente. Aquilo já veio várias vezes a ti, mas tu ainda não te apercebeste que é a intuição a alertar para algo de Deus. E vai chegar o dia que isso vai acontecer. Porquê é que eu estou a dizer que vai chegar o dia? Nós, porque, como eu te disse, tem acontecido, eu tenho experimentado isso, eu tenho vivido isso. Isso tem acontecido comigo, também acontece contigo. Quantos vales para conter Deus nós temos aqui? Então vai acontecer contigo. Amém. 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 Então, irmãos, primeiro é esse impulso da intuição. Olha aí, Marcos capítulo 1, versículo 12. O versículo está a dizer que o Espírito impeliu Jesus. Abre aí comigo, vamos ler lá, por favor. Marcos, Evangelho de São Marcos. Oh, glória. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, o versículo 12. E diz assim: depois de Jesus ser batizado, logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quem é que impeliu Jesus para o deserto? O Espírito. Nós reparamos uma coisa, nós associamos deserto com algo ruim, mas deserto nem sempre é algo ruim. Há coisas, talvez o Espírito esteja a te impelir e que tu achas que não é muito confortável para a tua carne, mas é algo do Espírito. Eu quero te pedir, incentivar, vai, entra nessa intuição. Pastor, e se eu errar? Não, se errar, Deus é gracioso, bondoso, maravilhoso. Ele vai te dar oportunidades para tu restaurares e fazeres aquilo que pode, da forma certa. Você está a entender ou não? Sim. Irmãos, o Espírito impeliu Jesus. E essa palavra impelir, ela mostra bem qual é uma das funções da intuição. Ela impele-te, ela estimula-te. Mas não é algo forçado, não é algo... Não é algo agressivo, não é algo desconfortável. É algo que ele te estimula a fazer. Não é uma sensação ruim, é uma sensação tranquila. Irmãos, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele não força ninguém. É por bondade. Não sei se tu já leste, mas a palavra de Deus fala que é a bondade de Deus que nos constrange. Deus vai te cercando de bondade, de bondade, de bondade, até que aquele comportamento de ira, de raiva, de insegurança, de medo, ele vai sair. Ele cerca-te com essa bondade. E então o Espírito Santo, ele vai tocar e falar. Então, irmãos, siga esse impulso do Espírito que vai para a vida. Porque Deus quer te conduzir por esse impulso. Irmãos, a voz mais importante que nós precisamos aprender a escutar é a voz do Espírito Santo. Há muitas vozes que vão falar dentro de nós. A voz da barriga vazia vai falar dentro de nós. A voz do sono vai falar dentro de nós. A voz das nossas sensações, emoções, sentimentos vão falar dentro de nós. A voz do diabo vai falar à nossa mente.
A voz de acusação de muitas circunstâncias vão falar. Mas há uma voz que nós precisamos aprender a escutar e a discernir, que é a voz do Espírito Santo. Ela é mansa, ela é suave, ela produz vida, ela impulsiona para cima, ela não faz mal. A palavra de Deus diz que é bênção do Senhor. Ela não acrescenta dores. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver por esse impulso do Espírito para sermos guiados pelo Senhor. Outra forma de perceber a direção do Espírito é o testificar do próprio Espírito. E olha aí para o teu boletim. Diz aí: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 3,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Esse só foi um acrescento nosso. Lá em 1 Coríntios 3,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Eu não sei se tu sabes, mas tu és um Espírito com o Senhor. Amém. É o que a palavra de Deus diz. Tu não és uma alma, tu não és uma mente, uma vontade apenas. Tu és um Espírito com o Senhor. Amém. Para de viver pela alma. Para de viver pelas sensações. Vive pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque tu és um Espírito com o Senhor. Tu foste projetado, desenhado, criado, inventado para seres um Espírito com o Senhor. Sabe, irmãos, se o Senhor vem e testifica no nosso Espírito, a melhor coisa a fazermos é nós confirmarmos essa convicção, seja na palavra, seja com outros irmãos mais maduros, a fim de não corrermos riscos desnecessários. Irmãos, eu queria te incentivar neste ponto aqui. Se tu tens uma percepção no teu espírito, no teu coração, mas tu não tens a certeza se aquilo vem de Deus ou vem de ti, ou talvez tenha sido uma feijoada à noite que te fez dormir, assim, ok? Mas se tu não tens a certeza, compartilha isso com algum irmão mais maduro na fé, com mais tempo de fé. Compartilha isso com alguém que tu vês que tem expressões e sinais de maturidade. E juntos consultem essa direção. O Senhor vem de ti ou não? E seja conduzido pelas realidades do Espírito Santo. Amém. Sabe, irmãos, provavelmente nós vamos cometer muitos erros nesse processo de aprendizado. Mas nós estamos ao cometer esses erros. Olha aí esse parágrafo. Nós estamos a exercitar o nosso espírito no nível mais elevado possível. E depois de algumas práticas, nós vamos chegar ao ponto em que virtualmente nós já não vamos cometer mais erros. Porque nós acabamos por aprender a seguir o impulso e a vida do Espírito dentro de nós. Amém. O testificar do Espírito dentro de nós. Irmãos, isso é um aprendizado. Assim como tu caíste para aprender a andar de bicicleta, a não ser que tenhas usado aquelas rodinhas lá atrás, não sei, mas eu caí algumas vezes para aprender a andar de bicicleta, assim também nós vamos ter momentos de falha e momentos de acerto, nessa vida de aprendermos a ser conduzidos pelo Espírito Santo. E desculpa ao dizer que vamos ter momentos de falha, eu não estou a profetizar nada negativo sobre a tua vida, estou apenas a dizer a realidade. Porque a palavra de Deus fala que é assim. Sabe, irmãos, Deus quer que nós, nesse processo de crescimento no Espírito, é normal equivocarmos, mas Deus quer que nós desenvolvamos essa maturidade espiritual a tal ponto em que nós possamos reconhecer a sua voz, imediatamente obedecer a sua voz e não mais ser conduzidos por aquilo que me é aprazível. Irmãos, olha aqui, vai haver momentos que fazer a vontade de Deus, seguir o impulso do Espírito, vai te levar a algo que tu não vais querer fazer, que tu não vais gostar de fazer. Pode ser perdoar alguém, pode ser ter que sair de tua casa para ires visitar alguém, orar por alguém, fazer um curso, ter comunhão. Vai haver momentos que isso vai acontecer. Mas o mais importante é quando tu decidires obedecer àquele impulso do Espírito, fazeres a vontade da palavra,
tu vais começar a ver vida, e mais vida, e mais vida, e mais glória, e mais glória. Isso implica em nós não vivermos para nós próprios, mas implica nós vivermos para uma vontade que é maior e superior à nossa. Isso é vida de cruz. É quando eu pego na minha vontade e ela se cruza com a vontade de Deus e eu decido abrir mão da minha para fazer a de Deus. O Espírito sempre te vai levar à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Por causa de Ele ser tão bondoso, tão gracioso, tão amoroso, Ele cerca-te de bondade, deixa-te andar. Mas vai chegar um dia que tu vais ter que tomar uma posição. Vai chegar um dia que tu vais ter que escolher. Continuar resistente à voz do Espírito Santo implica num perigo que as Escrituras falam, que é extinguir a voz do Espírito dentro de nós. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados, e o que Deus tem para ti é êxito, é progresso, é avançar, mas pelo Espírito, movido pelo Zoe, pelo sobrenatural de Deus, em fé. Amém. Amém. Irmãos, é claro que esse exercício, como tenho estado a dizer, ele requer tempo. E se uma certa impressão ou um sentimento vem do Senhor ou não, nós vamos aprender a identificar. E eu creio que nós podemos chegar ao ponto de sabermos com toda a certeza se as direções que nós temos recebido e percebido procedem de Deus ou não. A outra forma de nós percebermos as direções do Espírito é pela paz. O Espírito, ele promove, ele coloca paz dentro de nós. Olhem no que a palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha a importância da gratidão aqui, para ser conduzido pelo Espírito. Seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração. Pastor, como é que eu sei que aquilo é a paz de Deus? A palavra de Deus diz que a paz do Senhor, a paz é uma pessoa, é Jesus Cristo. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Já ouviu testemunhos de dizer: olha, eu não sei o que é que se está a passar à minha volta, está tudo a pipocar, está tudo, parece que vai tudo por água abaixo, a vaca foi para o brejo, mas eu estou com uma paz, uma tranquilidade, um gozo, uma satisfação interior que eu não consigo entender. Já ouviu testemunhos disso? É o Espírito a dizer: estás no caminho certo. Continua. Amém. Amém. Permanece. Amém. Não precisas fazer mais nada. Permanece. Permanece. E a palavra de Deus diz: seja essa paz o árbitro. Num jogo de futebol, já viste? Quando o árbitro apita, alguma coisa aconteceu, não é? Assim é. Quando o árbitro, o Espírito Santo, a paz aí, roubou a paz, tirou a paz, opa, o árbitro apitou. Outra forma de nós sermos conduzidos pelo Espírito é pelo testificar dessa paz. E Paulo diz que nós fomos chamados a uma paz assim. E a outra forma de nós percebermos as direções do Espírito é pela consciência do Espírito. Não é apenas a consciência do certo e do errado, mas é a consciência do Espírito. Sabe, antes de nós fazermos qualquer coisa, nós não devemos consultar a nossa mente, o nosso processo lógico de raciocínio, encadeamento lógico de ideias. Se eu fizer isto, vai dar aquilo, depois eu faço assim, eu pego assado, eu vou ganhar aquilo, faço assim, dessa forma e tal, está certo, pronto, ok, está tudo bem. Isso é o processo de raciocínio mental natural. O que estamos aqui a falar é dessa consciência do Espírito, onde nós dizemos: Senhor, é para avançar ou não? E aí a paz. Aí o Senhor vem e diz alguma coisa. Se Ele não falar nada, espera, Ele vai falar. Pastor, como é que eu sei que Deus vai falar? A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Amém. E que Ele vai ministrar no nosso coração. Sabe, nós não devemos fazer nada que constranja a vida de Deus dentro de nós. Ainda que pelos critérios da nossa mente aquilo seja algo bom e às vezes até pareça algo recomendável.
Mas se a vida de Deus, se o impulso do Espírito dentro de nós rejeitou aquilo, nós não devemos fazer. Irmão, já aconteceu comigo várias vezes, até de eu estar a falar com uma pessoa e sentir dentro de mim: usa esta palavra, não uses aquela palavra. Já aconteceu de eu usar aquela palavra que não era para usar e eu dei-me mal, e já aconteceu de usar a palavra que era para usar e eu vi os frutos. Amém. A mensagem passou, entrou no coração. Não sei quem já passou ou já teve essa mesma experiência, mas isso é uma realidade. E Deus quer te dirigir até para tu comprares. Eu vou comprar aquilo, eu não vou comprar aquilo. Amém. É hoje que é para comprar e é amanhã que é para comprar. Sabes porquê? Porque tu não conheces o dia de amanhã, mas Deus conhece. É verdade. Deus sabe os ciclos da economia muito antes de eles terem inventado a economia. Deus sabe se amanhã vai chover, vai fazer sol, o que é que vai acontecer. Deus sabe aonde vai estar o maná dele a fluir. Deus sabe. Irmãos, é por isso que a vida cristã vivida pelo Espírito é a coisa mais maravilhosa, é o parque de diversões mais maravilhoso, é a montanha russa mais maravilhosa que existe. É cheio de voltas, altos e baixos, mas é cheio de adrenalina, porque agora eu vou, agora eu paro. O Espírito fala agora, eu falo. O Espírito calou-se agora, eu calo. Amém. Irmãos, é algo maravilhoso. É uma coisa, não tem regrinhas, mas tem impulso, tem paz, tem testificar. E isso é algo maravilhoso. Sabe, existem muitas coisas que não são pecaminosas, mas a vida de Deus dentro de nós, o Espírito de Deus dentro de nós, rejeita aquelas coisas. Não te convém fazer isso. Irmãos, às vezes até para comer. Não sei se já sentiram isso. Até para comer. Está-te a apetecer um doce, mas algo dentro de ti diz: não comas doce, isso não vai fazer bem para o teu organismo. Quem já teve essa sensação? Glória a Deus. Não sou o único guloso aqui, aleluia. Sabe, irmãos, nós não deveríamos ensinar leis de certo e de errado. Por favor, lê comigo esse último parágrafo aí. Nós não deveríamos ensinar leis de certo e de errado para os novos convertidos, mas estimulá-los a perceberem a direção de Deus pela consciência no Espírito. Se somos rápidos em dizer aos outros aquilo que é certo e aquilo que é errado, nós vamos tirar das outras pessoas oportunidades preciosas deles entrarem em contacto com o Senhor. Obrigado, Marlon, porque tu estás a ler comigo, eu pedi para ler. Irmãos, ser cristão, olha isso aí, não é ser guiado por um código de conduta. Há conduta própria para um cristão. Não matar, não roubar, não adulterar, não fazer um conjunto dessas outras coisas. Só que isso não é apenas vida cristã. Sério. Quem é guiado pelo Espírito automaticamente não vai roubar, não vai matar, porque a vida, a lei do Espírito, ela produz paz, produz vida, produz alegria, produz amor.